Oi, gente. Meu nome é Patrícia, sou psicóloga e eu preparei para vocês um assunto do qual eu gosto muito, preparei com bastante carinho, e esse assunto é a respeito do ser humano. Se vocês gostaram, desde já, compartilhem, comentem, deixem as suas curtidas, se inscrevam no meu canal Psicologia e Eu. Dessa forma nós estaremos com vocês mais tempo. Em um vídeo anterior, nós falamos que exercer a humanidade é uma ferramenta ideal para nós superarmos os obstáculos. E o que na verdade seria isso? Para nós entendermos um pouco, nós precisamos recorrer a respeito do ser humano, e a psicologia existencial ela fala muito bem, mostrando quem esse ser na verdade é. É um ser da interação. Ele interage com ele mesmo, com o mundo e com os outros. O ser significa uma ação, é o verbo, é o movimento. E este homem ele se torna através deste movimento da vida. E ela diz o seguinte, psicologia existencial, que o ser é um ser concreto, ou seja, nós temos um corpo, ocupamos um lugar neste mundo, nós não somos uma energia ou uma entidade, nós temos um corpo. E através desse corpo nós identificamos as pessoas. Quando eu olho para as pessoas, eu consigo identificar, eu consigo saber exatamente com quem eu estarei conversando, com quem eu estarei interagindo. O segundo ponto é que, como nós somos pessoas, nós somos únicos no mundo. Nós possuímos semelhanças com os outros, mas nós somos únicos, nós temos as nossas particularidades, nossos limites, nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas qualidades, mas nós somos únicos. Muitas vezes nós encontramos uma outra pessoa, batemos a mão no ombro dela e quando a gente percebe, não é aquela pessoa, é uma pessoa que se parece com a outra, mas são pessoas diferentes. Justamente porque nós temos estes recursos e as nossas particularidades, das quais os outros não possuem. E se nós formos falar um pouquinho mais, imaginem aquelas pessoas que já passaram nas nossas vidas, ou que ainda permanecem, mas que nós sabemos que são especiais. Por que será que elas são especiais? Pode ser pela aparência, mas às vezes nem sempre a aparência conta. É porque elas têm algo das quais elas deixam a marca delas nesta vida. São aquelas pessoas que dá vontade de embrulhar e levar para casa, de tão maravilhosas que elas são. Pela forma de falarem, pela forma de sorrirem, a alegria que possuem, até mesmo aquelas que no próprio silêncio falam muito, mas que estão conosco. Elas transmitem algo muito além do que simplesmente o corpo. E se nós repararmos, ainda que elas estejam distantes, ainda que elas não estejam conosco, mas elas têm um nome. Elas são especiais e ocupam um lugar de destaque no nosso coração. E por que isso acontece? Acontece porque nós não somos neutros. O ser humano ele não é neutro. Ele afeta as pessoas, mas ele também é afetado. É o que nós chamamos de afetividade. E quando no encontro de um ser com o outro, nós jamais seremos os mesmos. Nós somos transformados
Porque nós somos seres de relação. Nós somos seres da relação. E em toda relação existe justamente a transformação. Seja ela para o bem ou seja ela para o mal. Porque existem aquelas pessoas também das quais marcam as nossas vidas, não com positividades, mas em algum momento, de dificuldade ou algum momento desagradável, mas nem por isso elas deixam de ser singulares. E dentro de toda relação que esse ser estabelece com o outro, surge então uma coisa que se chama conflito. E o conflito ele vem muitas vezes por quê? Porque como eu sou único, eu tenho a minha forma de ver o mundo. E o outro também tem a sua forma de ver o mundo. Quando essas formas se encontram e convergem para um único objetivo, então existe uma interação, uma relação saudável. Quando esses interesses se divergem, então forma-se um conflito. E nesse conflito, que surge pelas diferentes formas de ver o mundo, de ver as situações, de se perceber, nesse conflito que surge então um atrito, nós temos que perceber que o outro tem os seus limites, assim como nós também temos os nossos limites. Nós precisamos respeitar o limite do outro para que nós possamos viver em sociedade. E na ética nós vemos isso, o mal da civilização. Se não existir, na verdade, essa domesticação dos seres, nós não podemos viver em sociedade. E isso é um aspecto para nós debatermos muito e muito. Porém, nós vamos ver também, dentro da psicologia existencial, que ser humano é estar existindo a cada dia. É estar interagindo e agindo. E tem até um trechinho que eu separei que diz o seguinte, que a questão é que a gente se dá sempre muito menos do que poderia. Nos entregamos pouco aos outros e não permitimos desejar o que de fato desejamos. Em outras palavras, no existir existem aquelas pessoas que são inautênticas. Elas sempre ficam devendo algo para os outros e para elas. Elas se entregam pouco e elas desejam pouco. Muitas vezes as pessoas inautênticas são aquelas que não conseguem colocar os seus sonhos dentro do mundo e fazê-los se tornar realidade. Porém, os autênticos, existir na verdade é ser uma pessoa autêntica, é viver com coerência entre aquilo que eu desejo, daquilo que eu penso, a forma que eu falo e a forma como eu me comporto. Dessa forma eu serei o quê? Uma pessoa completa, um ser completo, um ser que alcança um certo nível de felicidade. E a humanidade é justamente superar os obstáculos, porque nós não vivemos isolados. Nós precisamos dos outros, porque os outros muitas vezes completam aquilo que falta em nós. Nós somos seres da falta. E no outro, na relação, na transformação, nós nos completamos. No outro, nós nos percebemos, nós nos projetamos. O outro ajuda com que nós venhamos formar a nossa identidade, porque ela não é estática e ela muda a cada dia. É como se fosse uma construção, tijolo após tijolo. É um encontro após outro encontro com as pessoas que circulam neste mundo. São as inscrições das pessoas que ficam estampadas dentro das nossas vidas.
Isso faz completamente a diferença e a nossa maneira de nós estarmos sendo dentro deste mundo. Por isso nós somos seres da relação. Nós vivemos dentro dessa relação, dentro de um mundo, nos transformando e sendo transformados. E é por isso que nós precisamos valorizar este outro, que está ao nosso redor, que é diferente da gente, mas que é importante para que nós venhamos nos completar como pessoas e sermos, na verdade, autênticos seres humanos. Espero que tenha contribuído para vocês. Um abraço, até mais. Curtam, fiquem comigo e nós daremos prosseguimento neste assunto, porque o ser é muito mais que isso. Até mais.